Olá a todos, bem-vindos a esta conversa que assinala e celebra o lançamento do livro A Participação Cívica em Portugal, um livro do qual José Carlos Mota explora e esmiuça um aparente paradoxo. Por um lado, os baixos níveis de participação cívica em Portugal, evidenciados nos nossos fracos níveis de voluntariado, de associativismo e também na elevada abstenção eleitoral. Por outro lado, a existência de dezenas de iniciativas pioneiras, em alguns casos bastante inovadoras mesmo, a nível internacional, pelo país fora, com resultados extraordinários. É também um livro que nos ajuda a perceber como robustecer a democracia participativa e a esperança coletiva. Muito importante nestes tempos que passamos. Vai ser um prazer conversar com a Joana Pestana Lages, arquiteta e investigadora na área de urbanismo, com o economista e geógrafo João Seixas, um muito escutado especialista em cidades e desenvolvimento urbano, e com o autor José Carlos Mota, professor e investigador na Universidade de Aveiro e especialista em participação cívica e ordenamento territorial. Olá a todos e obrigada. Começo por si, José Carlos. Tem dito e sublinhado que os portugueses não têm nenhum problema genético que os afaste da participação cívica. O que é que explica estes nossos baixos índices, desta face da moeda, a primeira que referi? Bem, antes de mais, obrigado e obrigado pela sala cheia, é sinal do interesse deste tema e, sobretudo, como disse muito bem, Miriam, porque estamos a viver um momento muito delicado da nossa vida coletiva, estamos a celebrar 50 anos da democracia e a democracia e a Constituição da República colocava no seu articulado uma coisa muito importante, chamada o aprofundamento da democracia participativa. Portanto, esta ideia de que o envolvimento cívico se deve, por exemplo, à incapacidade ou à falta de vontade ou ao individualismo, parece-me que às vezes é uma boa desculpa para não explorar exatamente aquilo que a Constituição nos convida a fazer. Portanto, colocar no ónus dos cidadãos a falta de participação ou a menor envolvimento talvez não permita compreender a razão principal. Não é? E há várias razões que explicam esta dificuldade de envolvimento. Em primeiro lugar, se calhar a forma como os convites são feitos, não é? Porque se eu for convidar um cidadão a participar sobre um tema que não lhe interessa, usando o método para o qual ele sente que não dá um contributo útil e depois não tem nenhuma consequência direta na sua vida, nem sequer sabe para que é que serviu aquele contributo, é natural que ele tenha pouca vontade de participar, eu próprio teria pouca vontade em participar. Portanto, é isso que acontece, os convites são mal feitos, em geral? É muito esse o problema fundamental, que é um problema de método, um problema do modo como a participação é desenvolvida. E depois há uma segunda razão muito importante, que é esquecermos a diversidade de perfis e a natureza e as dificuldades que hoje temos para ter uma vida cívica ativa. Reparem, a precariedade laboral, a dificuldade das nossas vidas coletivas, há quem estava a falar com a Joana, a logística diária das nossas vidas e, sobretudo, a precariedade em termos de condições económicas, que faz com que tenhamos que trabalhar muitas vezes aos fins de semana e à noite, torna para muitos cidadãos um luxo a participação cívica. E, portanto, não compreender esta especificidade e criar muitas vezes convites desajustados desta condição é a razão, se calhar, daquilo que nós hoje dizemos a pouca ou a fraca participação cívica dos portugueses. Já iremos mais fundo nestas razões e em como contorná-las e dar-lhes a volta. Joana, antes de irmos à habitação e ao urbanismo, que são, aliás, áreas centrais, quer no ensaio, quer na história da participação cívica em Portugal, queria pedir-lhe uma resposta inicial para a pergunta que dá mote a esta conversa, que é Portugal um país sem nós ou Portugal é um país com menos nós do que outros países comparáveis? O que é que lhe diz a sua investigação e a sua experiência profissional noutros países europeus? Muito boa tarde a todas e a todos. E eu gostei muito desta frase, porque Portugal é um país sem nós, pessoas que constituímos este país, e sem nós, os nós que a participação, os nós que temos que desatar para tornar a participação mais fácil. A questão do método, eu também alinho muito aqui com o José Carlos na dimensão do método, mas sobretudo pensar quem é este grande coletivo, portanto falando nas pessoas que constituem Portugal, e portanto pensar numa participação que não é excludente
e, por outro lado, pensar naquilo que são os obstáculos à participação. Alguns já foram aqui elencados, mas eu acho que, e até porque esta conversa depois segue-se com perguntas e debates, nós também não podemos, muitas vezes, só participar sobre aquilo que sabemos ou sobre aquilo que achamos que nos afeta diretamente. Porque isso, muitas vezes, até vem reforçar aquilo que são umas perspectivas, por exemplo, na construção de sociedade, muito individualistas, onde eu só participo se tenho interesse, só participo se isto me afeta a mim diretamente, no bom ou no mau sentido. E, portanto, um dos nós a desatar é exatamente esta construção de uma ação coletiva que pode não ser só movida por aquilo que nos interessa individualmente, mas no reforço que é a construção de uma comunidade ou de múltiplas comunidades. E, portanto, eu creio que para o reforço desta democracia, e eu gostava sempre de ilustrar isto com alguns exemplos, e eu sou de Lisboa e um dos programas maravilhosos que temos é o BIP-ZIP, Bairros de Intervenção Prioritária, Zonas de Intervenção Prioritária, para quem não conhece, que começou em 2011 e que é um programa que eu tenho acompanhado e que tive o privilégio de acompanhar em vários papéis, de pessoa e organização participante até agora júri, portanto, digamos, de dentro e de fora. E com muito agrado vejo que há associações que participam primeiro como entidades convidadas, ainda não organizadas formalmente, mas que é dessa experiência e desse contacto com um processo que é dinâmico e aberto e participado, que depois, por exemplo, se formalizam como associações e que no ano seguinte, ou 2 anos depois, já estão a concorrer como associações, já estão a capacitar-se e a ter uma intervenção nesta participação cívica em questões do seu próprio território. E, portanto, é nesta construção que eu creio que temos que desatar estes nós para nos reforçarmos enquanto sujeitos políticos, não da política partidária, mas da construção da polis, não é? Da construção da cidade e da construção de uma melhor qualidade de vida a partir daquilo que são as experiências que trazemos e que são múltiplas. Brevemente ainda queria perguntar-lhe, aos fatores que o José Carlos Mota já elencou, há algum que queira acrescentar que ajude a explicar porque é que comparamos desfavoravelmente nestes indicadores do baixo nível de voluntariado, de associativismo, a elevada abstenção eleitoral, algum fator da nossa história, da nossa realidade? Eu creio que há um fator contemporâneo que nós tendemos sempre a desprezar, que é o tempo. Ou seja, nós achamos que processos como estes se constroem rapidamente e não se constroem rapidamente. E, portanto, há também aqui uma outra dimensão. São processos que são longos, que têm de ser longos e que, por serem longos, também muitas vezes são caros ou são mais caros. Definitivamente são mais caros do que não fazer nada. E, portanto, eu elencava a questão do tempo como uma questão fundamental que é, muitas vezes, subvalorizada, ignorada, maltratada. João, como resume, e aqui tenho que recorrer à minha cábula, a norte-americana Sherry Arnstein, citada no livro, a participação cívica é como comer espinafres. Ninguém é contra, toda a gente sabe que faz bem e nós também sabemos que faz bem, aliás, sabemos desde há muito tempo, desde a Constituição, como já falamos. Ela está bem defendida na Constituição, em 76, mas depois faltam os passos seguintes na lei. E era sobre isto que eu queria que nos ajudasse a entender esta outra incongruência nacional, que é, e até pegando num dos exemplos do livro, há vários, mas as organizações de moradores defendidas, criadas com a Constituição de 76, mas depois nunca foi aprovada na lei, nunca foi posta na lei nem a explicitação das tarefas, nem das funções, nem de como é que funcionaria. Eu tenho um colega, muito rapidamente, um repórter de imagem, com o qual percorri muito o país antes do GPS, e ele dizia que Portugal tinha sempre todas as placas até à última, faltava sempre a última placa. E eu, a ler o livro, senti isto muitas vezes, é que falta-nos sempre o último passo. Como é que olha para isto? São duas metáforas interessantes que apresenta, a dos espinafres e depois a última placa que não existe.
A dos espinafres é interessante, toda a gente gostará dos espinafres, em princípio, porque há quem não goste. Há quem não goste. Há quem não goste e há quem não se lembre sequer que eles existem. E há muita gente que fala dos espinafres, mas nunca os come. E há muita gente que aconselha aos outros espinafres, mas não os come. Temos que desdobrar tudo isto, ou como diria o Ricardo Araújo Pereira, temos que esmiuçar tudo isto. E depois a segunda metáfora da última placa é bem verdade. É um país que se preocupa com TGVs, com grandes aeroportos, com grandes autoestradas, mas não se preocupa com as bicicletas ou com o peão ou com a casa mais pequena da pessoa mais pobre. Portanto, há aqui quase como se fosse um triângulo invertido das prioridades. E aí iria diretamente a uma das razões que perguntou aos meus colegas, eu aproveito também para referir, que é, eu não creio de todo que o nosso país seja muito diferente de qualquer outro. Não somos. A frase que está no final do livro, do famoso, a suposta frase do famoso general romano, que disse que era um povo que não se governa, nem se deixa governar, isso sim, foi há muito tempo atrás. Não sei se temos muita carga genética dessa rapaziada na altura, aqui presente em 2025. Agora, o que eu ia referir, sim, é que é um país ainda muito centralista, muito distante em termos de democracia representativa do local, da proximidade. E eu digo isto e sou de Lisboa. Digo isto em Viseu, no Porto, em Évora. Lisboa, como cidade, é muito prejudicada também por um país ser muito centralista ainda. É dos países, desculpem usar alguns números, números da OCDE, percentagem da despesa pública da responsabilidade das autarquias. Em Portugal, pior que nós, só a Grécia, em toda a OCDE. Depois é Portugal, depois é a Irlanda também parecida e tal. Claro que a história dos outros países é diferente da portuguesa, obviamente que sim, mas é um facto que estamos, em termos de democracia representativa, muito distantes da proximidade. Muito Se pensarmos, por exemplo, no número de referendos, não é? Se compararmos com a Suécia, por exemplo, que é um dos países citados, sim. Eu até fiquei envergonhada com a quantidade de referendos que temos desde os anos 90. Há um termo que se usa muito na ciência política, que é quando um país é muito centralista em termos políticos, que é um país napoleónico. Nós somos mais napoleónicos que os franceses. Mais. Muitíssimo mais. França fez vários processos de descentralização política e representativa para os municípios, para os départements, para as regiões, etc. Nós estamos sempre com enorme dificuldade. Isto vem de longe. Eu estou a dizer as coisas menos boas, também gostaria depois de ir abaixo. Agora vamos às boas. E para as enormes esperanças que existem. Isto vem de longe. O grande historiador medieval português, José Matoso, dizia que Portugal é um país muito particular, e nesse aspecto é, porque foi o Estado que fez a nação, e não o contrário. Muitos países é a nação, o povo, que desenvolve um Estado, mais tarde ou mais cedo. Em Portugal é muito um Estado que faz a nação, o que faz que sejamos extremamente fantásticos na cultura, na abertura ao mundo, num certo cosmopolitismo, não é um cosmopolitismo muito ilustrado, mas é algum cosmopolitismo, apesar de tudo, na língua, obviamente que sim, mas depois os territórios e as cidades são, como eu costumo dizer, filhos de um Deus menor, com muito pouca capacidade de atenção. Quando hoje em dia, cada vez mais se nota com o mundo em profunda mudança, com a era digital em que vivemos, com a grande precariedade que estamos a sentir a todos os níveis, na habitação, no trabalho, nas famílias, o local é extraordinariamente importante de acarinhar e de estar com muita atenção e de proximidade. E esse é um trabalho que está difícil de ser feito porque vimos de uma matriz sociopolítica diferente. Eu depois gostava de ir às coisas positivas. Vamos agora mesmo, aliás. Já falamos dos fatores que explicam aquelas evidências todas. Do outro lado da moeda, somos também um país laboratório de pioneirismo. O que é que eu queria perguntar-lhe se, naqueles projetos todos que cita no livro, e podemos mesmo falar do emblemático SAL, o Orçamento Participativo Nacional, que foi pioneiro, o BIP-ZIP, que já citámos, ou o Bairros Saudáveis, mais recente, ou as inspiradoras experiências da Maia, há fatores comuns que se destacam para explicar o sucesso dessas iniciativas pelo país fora? Sim, é verdade, e talvez lembrar que o SAL, e aproveito para homenagear o arquiteto Nuno Portas, que faleceu recentemente e que foi o pai dessa experiência, e mostrou com o seu exemplo, foi alguém que estava a trabalhar no LNEC, que visitou o mundo, foi à procura de experiências inspiradoras no Norte de África,
na América do Sul, e que procurou trazer para cá, em Portugal, para responder a um problema premente, que era o problema da habitação, da precariedade da habitação. Continua a ser. E continua a ser, estranhamente, e que o construiu, tinha uma particularidade, que era, as respostas eram construídas com os próprios moradores, não eram respostas do Estado para os cidadãos. E talvez seja esta e em a reuniões que incluíam Cisa Vieira, Souto Moura, que é exatamente, portanto, uma postura com os moradores, que talvez hoje seja um bocadinho diferente, não é? Talvez mais próxima, eventualmente mais humilde, mais respeitadora e interessada em compreender aquilo que são os interesses dos cidadãos. E talvez seja esse o elo comum destas experiências. O BIP-ZIP, o orçamento participativo. Nós temos uma tradição de 20 anos de orçamentos participativos, fomos pioneiros a nível mundial do orçamento participativo, a nível governamental, do Estado Nacional. Recentemente, os bairros saudáveis foi também uma replicação à escala do país de uma experiência positiva de Lisboa. Portanto, aprender com as experiências positivas, portanto, aprender com as boas experiências, sejam internacionais, sejam nacionais, haver uma liderança política que não tenha medo de experimentar, e referi os casos da Maia, e é muito interessante porque o caso da Maia é um exemplo de uma liderança política que percebeu a importância de abrir aos cidadãos, de lhes dar voz, e sobretudo... Um autarca, já agora aproveito para ir um bocadinho mais fundo, porque eu realmente acho esse caso fantástico. E é de facto um autarca, também pelo seu historial académico, com uma visão completamente, enfim, não muito frequente. Não muito comum. Eu diria que tem a ver com na verdade não é o responsável máximo do autarquia, é o vereador Mário Nuno Neves, e que compreendeu a importância... Isto tem a ver muito com os estilos de liderança política. Quando falamos hoje de obstáculos à participação, não referimos esse há pouco, que tem a ver com um estilo de liderança muito personalista e que, com receio de abrir, com receio de dar vozes a outros interesses, a outras preocupações. E, portanto, talvez essa nota da capacidade de não ter medo de ouvir, de experimentar. Nós somos um país que tem medo do risco político, de uma experiência que corra mal, como se isso fosse uma... Acontece que, quando fazemos asneiras, normalmente fazemos grandes asneiras, com custos enormíssimos. Portanto, esta capacidade de poder encontrar uma metodologia que foi testada com sucesso numa outra geografia, de ter a capacidade de abrir, de não ter receio de escutar, e sobretudo, eu acho que queria terminar esta segunda intervenção da importância de hoje convocarmos os cidadãos. Porque estamos a viver um momento muito dramático, eu diria muito perigoso da nossa democracia, não é da democracia que participa, é da própria democracia. É um momento em que estamos a viver uma extrema polarização, uma incapacidade de escutar as pessoas. E o que a participação é, na verdade, não é o ato de dar voz às pessoas, mas é a capacidade de escutar as pessoas, de nos escutarmos uns aos outros. E neste momento esta necessidade, esta habilidade é fundamental, porque os desafios que temos pela frente, seja de âmbito global, que não são desafios que tenhamos a capacidade de controlar na sua totalidade, transição desafios climáticos, sociodemográficos, de inclusão de comunidades migrantes, são desafios que têm que envolver os protagonistas. Portanto, não temos respostas que possamos trazer e que estejam hoje prontas a servir. Estamos num centro comercial, não temos prontos para servir, têm que ser desenhados à medida. E nesta capacidade de desenhar à medida, elas têm que ser feitas com as pessoas que os vão vestir para poderem ser úteis e adequados. Joana, a precariedade na habitação e a desigualdade espacial estão entre as suas áreas de eleição. Indo então ao tema da habitação e do urbanismo, da participação cívica nestas áreas, o que é que temos aprendido, o que é que nos tem ensinado nestas últimas décadas? Aliás, no livro, é a única área em que há um exemplo de pré-revolução, portanto, ainda no Estado Novo, é na área da habitação. O que é que temos aprendido ao longo destas décadas com a participação cívica nesta área? O processo mais emblemático que temos é o processo SAL, e que nos ensinou, num país que era profundamente pobre e mal infraestruturado, e analfabeto, e nós não podemos deixar de referir isto quando falamos na transição da ditadura para a democracia e no espaço, nas condições habitacionais onde a maioria da população vivia.
E, portanto, tomar a solução pelas próprias mãos e construir com esta conjugação entre o saber técnico e o conhecimento leigo, o conhecimento das pessoas, que era o conhecimento dos modos de vida e o conhecimento dos lugares, mas, por outro lado, a associação com assistentes sociais, arquitetos, sociólogos, foi uma experiência marcante e foi uma experiência que eu diria que é, infelizmente, para quem a vê como um fenómeno interessante e repetível. Eu creio que nós podemos trazer muitas das questões que esse processo nos ensinou e que elas podem vir a informar processos que têm que ser feitos de maneira diferente. Nós estamos a assistir neste momento, por exemplo, um discurso, estamos em plena campanha eleitoral para as autárquicas, sobre determinados lugares esses que nós, na opinião pública, achávamos que já não existiam. E a própria criação de trazer outra vez certas categorias e até um certo discurso que veio outra vez e que nós pensávamos que já esse sim tinha sido enterrado nos anos 90, como erradicar o que nós erradicamos ou limpamos, são coisas sujas, são pragas, são doenças. E, portanto, a própria questão do discurso, sobre o qual nós ainda não falámos hoje, também é muito importante. E, portanto, participar como e com quem para construir o quê, são questões que nós temos hoje que voltar a colocar, principalmente quando até tivemos, por exemplo, dinheiro e condições de financiamento únicas na nossa perspectiva nas últimas décadas. E, portanto, o que é que nós fizemos com isso e como é que nós utilizamos? É interessante pensar, por exemplo, que as estratégias locais de habitação, que são documentos que deviam espelhar exatamente aquilo que são as necessidades de cada um dos 308 municípios e aquilo que são as estratégias a definir até para os grupos que têm piores condições no acesso à habitação ou que vivem em habitação condigna, houve grupos que em determinados municípios foram absolutamente apagados. Portanto, houve concelhos que não tinham comunidade cigana e tinham nas suas estratégias, por exemplo. E, portanto, esta dimensão da construção do espaço urbano, que é, por definição, também, e é bom que nós pensemos nisto, o espaço do conflito, porque nós somos muito diferentes e ainda bem, portanto, os mais novos gostam de ouvir música mais alto, os mais velhos potencialmente gostam mais de sossego, somos muito diferentes culturalmente, portanto, tem aqui dois exemplos que são exemplos, digamos, intergeracionais, e, portanto, também é pensar que a participação tem que incluir este potencial de conflito, e que o conflito por si não é mau. Nós temos que aprender, e eu trabalho muito a partir de uma linha de participação que assume o dissenso como uma existência, como uma força para superar aquilo que são as questões que estão em cima da mesa, porque se nós procurarmos de forma, diria eu, obsessiva o consenso, muitas vezes o que fazemos é contribuir para este apagamento de alguns grupos que têm menos voz, de alguns grupos que têm menos poder, etc. E isso vê-se é muito espelhado na dimensão na precariedade habitacional. Ainda neste tema, a Joana acaba de ser distinguida com uma bolsa do Conselho Europeu de Investigação, uma bolsa muito prestigiada e generosa de 1,5 milhão de euros, isto tem tudo a ver com o que estamos a falar, já perceberão porquê, para propor novos modelos de habitação para ex-reclusos, de modo a reduzir a reincidência criminal. Porque, como sublinha, a casa é um dos alicerces da liberdade. Esta ideia de casa como alicerce da liberdade aplica-se, na verdade, a todos nós. E o que eu queria perguntar-lhe é se diria que esta urgência, esta dificuldade crescente
das pessoas com habitação, com garantir uma coisa tão básica como uma casa para morar, tem aumentado a participação ou, pelo contrário, tem acentuado aquilo de que já falou o José Carlos Mota, que é quando todas as nossas energias são consumidas em tentar sobreviver, não nos sobra nada para o luxo do coletivo. O que é que lhe diz a sua experiência? Tem aumentado a participação e isso vê-se no aumento muitíssimo significativo das manifestações em vários pontos do país, mas eu destaco as manifestações onde tenho participado aqui em Lisboa, pelo direito à habitação. E, portanto, nos últimos anos, com destaque para os últimos 3, 4 anos, o que vemos é um conjunto cada vez mais significativo de pessoas que têm saído à rua mais do que uma vez por ano, exatamente a exigir medidas, a exigir casas para viver. Aliás, tem sido até o nome de uma das manifestações. E eu arrisco a dizer também que vemos atores que não víamos nas ruas, vemos muitos jovens. Nós não estamos só a hipotecar, nós estamos a hipotecar o futuro do país quando não asseguramos que possa haver uma vida autónoma para alguém que quer sair de casa dos pais. Temos uma taxa de saída muito tardia comparativamente com os outros países europeus. E eu creio que a casa, como referiu o projeto Housing Freedom, que vai começar em fevereiro, e é um projeto que assenta num grupo muito específico, muito estigmatizado, e, portanto, também interessante para nós podermos pensar aquilo que são as condições de ter uma habitação condigna como forma de reestruturar a vida e que precisa de respostas que sejam respostas também elas diferenciadas, desenhadas. Eu sou arquiteta de formação e, portanto, a dimensão da resposta desenhada, mas também das políticas que sustentam essas respostas. E, portanto, sim, eu vejo com muito interesse que tem havido uma procura de respostas por parte, e uma procura de uma exigência nessas respostas por parte de um movimento crescente, e esse movimento também se espelha numa outra dimensão que eu gostava de trazer aqui, que é também o aliar de algumas lutas, que são lutas, para usar uma palavra comprida, interseccionais, ou seja, que vêm de outros setores. E, por exemplo, o que vemos nas manifestações aqui é que as manifestações não são só de pessoas, como eram há uns anos atrás, que não tinham casa para viver. Vemos, por exemplo, que há grupos que se preocupam com a emergência climática e que estão presentes. Grupos que se preocupam com o tráfego aéreo dos aviões e que também estão presentes. E, portanto, vemos um aliar de interesses que são interesses aparentemente não seriam alinhados, e é muito interessante que isto tudo contribui não só para a questão da habitação, porque a habitação não é uma casa, é o habitat. E, portanto, estas duas, portanto, o aumento do número de pessoas e o aumento também da diversidade que as move, tem sido um exemplo que nos deve fazer pensar. Temos também nessas manifestações pessoas de várias idades, de bairros mais esquecidos, de pessoas que não costumávamos ver habitualmente em manifestações. João, um dos capítulos do livro é dedicado a mitos e preconceitos sobre participação. Quais são, na sua opinião, os mais danosos e como é que podemos livrar-nos deles? Mitos da participação. Bom, eu vou lá, mas deixe-me também aproveitar aquilo que os colegas disseram e continuando na sua questão, que me parece muito importante. De facto, todos estamos a perceber que estamos numa grande mudança de período histórico, de paradigma, como se costuma dizer, e que nos está a deixar todos bastante ansiosos. Uns mais que outros, de diferentes formas, e, portanto, há um medo difuso de um futuro que não se vislumbra. Há um passado que já não volta e há um futuro que não se vislumbra. Isto cria grande ansiedade e grandes receios, perdão, em praticamente toda a gente. Há diferentes formas de o manifestar. Ao mesmo tempo que assistimos a isso, assistimos a uma mudança muito grande na comunicação social. Quando eu digo comunicação social, não são os mídia, é na nossa comunicação, entre todos nós. Eu costumo dizer que há uma frase mais que batida, como diria o Sérgio Godinho, que as cidades são pessoas. Não são. São pessoas em relação.
É os fios que ligam as pessoas. Se em última análise tivéssemos um pesadelo orwelliano, de George Orwell, em que estava cada um isolado na sua casa sem contactar com ninguém, isso não é uma cidade. E, portanto, é a interligação. E estamos a viver um presente e um futuro próximo em que o contacto com o outro, o conflito ou a convergência está a tornar-se com novas entropias. Está com novas dificuldades e com novas entropias. Estamos com os nossos tribos no Facebook, no Instagram, gostamos que eles ponham likes, depois há um que diz uma coisa diferente que o outro não concorda tanto e exclui-se, ou então a linguagem textual é tendencialmente mais agressiva do que a linguagem verbal. Às vezes a linguagem verbal pode ser muito agressiva, mas há uma distância, cada um na sua sala, cada um no seu sofá, a enviar uma série de coisas. E eu vejo, nas experiências que eu também tenho tido de projetos urbanos, que juntando pessoas presencialmente, às vezes com as maiores oposições sobre determinado tema, é impressionante a forma como muitas vezes, não poucas, muitas vezes chegam a consenso. Consenso é uma palavra um pouco sonsa. É como um mínimo, rendimento, não, um sucesso mínimo garantido. Não, gosto mais de compromisso. Compromisso implica ganhos e cedências de ambas as partes e assumidas por isso. Por exemplo, os defensores do turismo urbano, de um lado da mesa, e do outro lado, aqueles que consideram que o turismo já está em excesso. Todos confrontados e tal, no Facebook e noutros sítios por aí fora, dizem umas coisas para uns e umas coisas para outros, falam para os convertidos, cada um no seu sala diferente, nada como juntá-los um ao outro, e de repente vemos que há pontos comuns, que há possíveis pontos. Há diferenças, mas nada como falarem. Organizações não governamentais e industriais, enfim, que estão com problemas não, a poluir a natureza, etc. Às vezes há encontros e é surpreendente, muito surpreendente, a forma como muitas vezes, quando estas partes se encontram com determinadas metodologias, com determinadas regras, estes consensos e, melhor ainda, os compromissos, acabam por acontecer. Portanto, o primeiro mito seria esse, de que a participação é uma florzinha de estufa muito bonita que se põe em cima de um bolo e o resto business as usual, ou administration as usual. Não chega, não será nunca suficiente, e num mundo como estamos a viver hoje em dia, em que estamos perante grandes dilemas, perante grandes questões, como o José Carlos Mota disse, é necessário, de facto, confrontar esses dilemas com diferentes tribos, com diferentes partes. Tentarmos sair das bolhas, das nossas bolhas. Não é? Claro, o que eu estou a dizer também é um bocadinho utópico, eu sei, mas eu defendo uma utopia em construção contínua. A utopia não existe, por definição. A utopia é um não lugar. O que existe é uma construção. E essa construção tem urgentemente que ser feita. Quando estamos com tantos problemas na habitação, quando estamos com tantos problemas no emprego, quando estamos com uma lacidão, os nós, não é? Eu acho que há nós muito bem atados no nosso país e há outros que são demasiado laços. E é preciso construir este tecido de outra forma. Não deitar fora o bebé com a água do banho, mas construir uma série de coisas. E nesse aspecto, o livro do José Carlos Mota, o tema do livro do José Carlos Mota, a participação cívica, parece quase um paradoxo, e é um paradoxo, há um enorme espaço por ocupar. Há tudo, ou quase tudo. O José Carlos Mota já fez umas coisas, a Joana também tem feito, e eu também, e uma série de pessoas aqui na sala talvez também. Há quase tudo por fazer. Há quase tudo por fazer. E há um potencial extraordinário. Há experiências, orçamento participativo, BIP-ZIP, a experiência que foi feita na altura do SAAL continua validíssima. Foi nos anos 70, hoje em dia, anos 20 do século XXI, com novos conhecimentos, com novas capacidades, com novas infraestruturas, incluindo tecnológicas, podemos fazer coisas absolutamente extraordinárias. O que é que nos impede? O lastro do passado. O lastro do passado. Uma administração ainda distante, ciências de conhecimento, já agora, nós todos tiramos um curso e depois levamos com um rótulo na testa a dizer este é economista, ou este é sociólogo, ou este é arquiteto, quando temos hoje em dia que ser pluridisciplinares, multicientíficos, etc. E é um pouco verdade, porque a sociedade não é de uma ciência apenas. E, portanto, temos todos a aprender uns com os outros. E aprender uns com os outros é um trabalho que eu acho que mereceria, enfim, no mínimo, um ministério inteiro. Disse que há muito para fazer. O que é mais urgente? Se fosse assim,
Mais urgente, de repente, dar mais recursos e competências ao poder local. E depois o poder local faria as coisas melhor ou pior, é avaliado, de 4 em 4 anos, é bom que seja todos os dias. O poder local, por definição, é mais avaliado que o poder central. E, portanto, eu acho que esse processo é fundamental para, a partir daí, a flor ter uma base que a permita crescer de outra forma e criar outras flores. A mesma questão, José Carlos. O que é mais urgente fazer? Bem, em primeiro lugar, se calhar ter a partir do pressuposto de onde estamos, não é? Porque parece que estamos sempre a começar do zero, não é? Que de repente parece que o que fazemos nunca é suficientemente importante. Eu tenho aqui vários amigos na sala, aproveito por agradecer mais uma vez a presença. A experiência que temos hoje em Portugal de trabalho no terreno, na área artística, na área social, na área urbanística, através de projetos participativos, é de uma enorme riqueza. E se calhar falta tirar partido dessa riqueza de conhecimento e, sobretudo, fazer duas coisas que eu acho que são decisivas neste momento. Nós precisamos de dar esperança às pessoas. A questão que o João estava a falar um bocadinho da desesperança ou da falta de esperança significa que quando nós não temos esperança não temos nada a perder. Isto significa que estamos passíveis de ser capturados por qualquer canto de sereia que apareça. E, portanto, a ideia de que há uma esperança, mas não é uma esperança utópica, é uma esperança coletiva, uma esperança construída a partir daquilo que são os nossos saberes e os nossos desejos. E se calhar temos que falar sobre os desejos, não é? Temos que convidar a Fundação para organizar mais eventos destes, se calhar espalhados pelo país, para percebermos que desejos são cada um dos lugares. Não é? E há pessoas que se calhar não têm a oportunidade de falar. Estamos em campanha eleitoral e pergunto aqui na plateia quantos de vocês tiveram a oportunidade de contribuir para as candidaturas que surgiram nas vossas... Não é? Há um braço. 2, 3, algumas, não é? Mas não há este hábito de abrir e de permitir. Portanto, há uma desvalorização de um palavrão chamado inteligência coletiva, que é esta ideia de que nós, em conjunto, temos mais recursos de conhecimento, mais recursos relacionais que devíamos mobilizar, sobretudo num país que não tem recursos abundantes do ponto de vista financeiro. Portanto, o que é que falta? 2 notas, e porque estamos a terminar, 2 notas que eu queria deixar. Em primeiro lugar, é esta ideia das histórias da participação. Nós deveríamos catalogar as boas histórias de participação, começando pelas boas histórias do SAL, mas há muitas histórias recentes e que nós perdemos. E, portanto, há um capital de aprendizagem, de replicação. Estão aqui também colegas que trabalham na área da inovação social, na inovação pública. Nós deveríamos capitalizar as boas experiências que o país tem. E a segunda nota que o João também há bocadinho referiu, que é a ideia do financiamento. Nós deveríamos ter medidas de financiamento para apoiar a participação cívica. Portanto, a participação cívica ela pode ocorrer, há bocadinho falou, por vontade de um autarca, mas estamos sempre a confiar no seu pioneirismo, na sua capacidade, no seu arrojo. Ou então estamos a confiar no voluntarismo da sociedade civil e que muitas vezes já está esgotada, não é? Há uma espécie de erosão, de cansaço cívico, porque são sempre os mesmos a mobilizar-se. Portanto, nós temos que multiplicar por 10, por 100 os grupos que hoje participam e tendo a consciência que nem todos estão perante, não têm as mesmas condições. As crianças, os jovens, as mulheres, as pessoas mais idosas, as pessoas com deficiência, as pessoas em condição de pobreza ou os migrantes, cada um destes grupos tem que ter uma metodologia adequada. Não podemos pensar que com o mesmo convite chegamos a todos. O segundo desafio que sei que queria lançar aqui. O segundo desafio que sei que gostaria de lançar aqui. Pois, no fundo, os 2 desafios no fundo, nós precisamos das histórias da participação, desse capital, e este segundo desafio era um bocadinho, nós temos a capacidade de criar programas de financiamento para a promoção da participação cívica, e o desafio é podermos ser nós a dar o exemplo. Se o Estado está com receio ou ainda titubeante nesse passo a dar, se calhar tem que ser a própria sociedade civil a organizar-se e a poder dar o exemplo, até para poder exigir aos políticos e responsáveis políticos. E outra nota final, havendo eleições autárquicas, é exigir aos autarcas dos vossos lugares, dos vossos municípios, que deem este exemplo e que, se temos a viver um momento delicado da nossa democracia, se a Constituição
reflete essa importância, se calhar temos que dar esse passo. E para terminarmos de uma forma inspiradora, queria pedir à Joana e ao João, a cada um 2 minutos, portanto apelo ao vosso poder de síntese, que escolham das várias histórias contadas neste livro pelo João, histórias de participação, uma, e que nos falem um pouco sobre ela em 2 minutos. Joana. Eu vou escolher, eu gostei muito do livro, o livro não é uma novidade, lamento, mas eu acompanho a tua carreira há muitos anos, portanto, eu vou escolher Os Bairros Saudáveis, enquanto uma proposta e um projeto, um programa que foi nacional, que surgiu no pós-desafio da pandemia, e vou escolher um projeto muito bonito da tua cidade, de Aveiro, que foi feito no bairro de Santiago, um bairro social, de uma associação da qual eu faço parte, mas não deste projeto em específico. Foi levado a cabo por Isabela Rusconi, que trabalha também contigo também há muito tempo e muito interessada nas questões da participação cívica, e também pela Liane Tunes, que se chama Mulheres em Construção e que assentou sobretudo na capacitação em construção civil de um grupo de mulheres que tiveram esta capacitação e, portanto, depois puderam começar um trabalho, um emprego ou fazer melhorias nas suas próprias casas. E, portanto, esta dimensão de desenvolvimento local, muito adaptada àquilo que é a melhoria do nosso espaço e financiada, resta dizer uma coisa que eu acho que ainda não se disse, que é muito importante. Eu sei que já estou a esgotar os meus 2 minutos. Muitas vezes nós falamos destes projetos, e estes projetos... estamos a falar de 50 mil euros. 50 mil euros é pouco, é muito pouco para o impacto gigante que muitas vezes estes projetos têm. E, portanto, eu escolhia o programa Bairros Saudáveis, com os seus 232, creio, projetos, pelo país fora, em todas as áreas e todos os domínios, e que deve ter tido um impacto absolutamente... teve um impacto absolutamente fenomenal em territórios onde as pessoas se mobilizaram, e as associações, para resolver, com pouco dinheiro, mas com muita vontade, problemas que são problemas que as afligem. Um programa que infelizmente terminou, creio que... Infelizmente terminou. Que teria talvez muito mais para dar. Teria, João, certamente. qual é a história que Sim, elege? eu escolheria o programa BIP-ZIP, que já foi referido aqui pela Joana. É um programa que existe em Lisboa, no município de Lisboa, desde 2010, que, portanto, desde há 14 anos, 15, já apoiou centenas de associações, algumas delas formadas propositadamente para ter uma iniciativa no seu próprio bairro. São bairros menos favorecidos. Aliás, eu defendo que o programa BIP-ZIP devia ser alargado sempre com foco e com atenção especial nos bairros mais desfavorecidos. Mas devia ser alargado a toda a sociedade, porque a classe média e as elites também precisam de participação, também precisam de encontrar o outro. É fundamental. Claro que é preciso uma atenção especial nos bairros mais desfavorecidos, mas é toda uma sociedade que precisa de aprender a encontrar-se com o outro, a debater com o outro, a construir comunidade com os outros. Isso é absolutamente fundamental. O BIP-ZIP tem feito isso, e dentro do BIP-ZIP é difícil escolher uma, porque eu também fui júri durante 3 anos do BIP-ZIP. Escolheria aqueles, se me dissesse para apontar alguns, que têm muito a ver com escolas e com a pré-adolescência. Nós, geógrafos, estudamos a qualidade de vida nos bairros, e há um efeito que nós analisamos, que é o chamado efeito bairro. O que é o efeito bairro? Quando nós temos entre 9 e 13, 14, 15 anos, estamos a abrir-nos para a vida, vamos pela primeira vez para a rua sem os nossos pais, apanhamos o primeiro autocarro, vamos sozinhos para a escola, começamos a conhecer o mundo de todas as formas, quer pessoal, quer social. E uma parte muito importante daquilo que aquele ser humano vai ser no futuro tem a ver com esta época. E, portanto, incidir a capacidade de entendimento do mundo através da participação nesta idade charneira parece-me essencial. Muito obrigada, foi um prazer conversar convosco. Espero que este livro chegue a muitas mãos, um livro que vai muito além dos diagnósticos, que aponta caminhos, e que saibamos também todos fazer o nosso melhor para robustecer a democracia participativa e a esperança coletiva.